Se você não é um evangelista, você precisa evangelizar? Afinal de contas, todo cristão precisa evangelizar? O ID é realmente para todos? Porque em algum momento a Bíblia vai falar sobre alguns ele chamou para evangelistas, outros ele chamou para pastores, outros... Então peraí, então se existe uma divisão, nem todo mundo é evangelista. Como é que fica essa situação? Então vamos lá, nesse vídeo nós vamos tratar desse tema. Fala galera, Alisson Alencar em nome de Cristo, e esse canal é para pessoas como você que querem conhecer mais sobre a Palavra de Deus e também aprender a como transmiti-la de forma eficaz. E hoje nós vamos falar sobre: todos são evangelistas? Ou será que nem todos os cristãos são evangelistas? Óbvio que hoje a gente começa já falando de um universo já de cristãos, né? A gente não está se referindo a pessoas que estão lá fora, porque não faz sentido a gente perguntar se eles são evangelistas ou não, já que eles ainda não conhecem Jesus. Agora, dentro da realidade da igreja, não, nem todos são evangelistas. Entretanto, todos somos missionários. Então, quando Jesus, em Marcos 16,15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ele comissiona os seus discípulos, a gente entende que essa grande comissão, que nós chamamos assim, ela se estende a todo mundo que decide entregar sua vida a Jesus. Todo cristão, então, é um missionário. Por que a gente diz que não é todo cristão que é um evangelista? Ora, em Efésios 4:11, a Bíblia diz assim que uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, mestres, etc. São aqueles 5 ministérios. A Bíblia vai dizer que uns são evangelistas, outros são pastores, outros apóstolos, etc. Mas todos somos missionários, porque todos temos uma missão, que é de ir e levar o evangelho para toda criatura. Bom, nem todo cristão é um evangelista, mas todo cristão é um missionário. Todo cristão está debaixo de uma missão. E não é uma missão individual, né? Tipo assim, cada um tem uma vida para ser vivida. Não é nesse sentido. É mais no sentido de uma missão dada por Deus a todos os homens que entregaram sua vida a Jesus. Que é o que a gente chama de grande comissão, de Marcos 16,15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o imperativo de Deus. Charles Spurgeon diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Eu diria, inclusive, que toda pessoa ou é um missionário ou é um campo missionário. Ou é alguém que leva, que está debaixo da missão, está dentro da missão e leva a palavra do Senhor, ou é alguém que ainda precisa ser alcançado, ainda precisa entrar nessa missão, entender e levar a palavra de Deus. Então, só é evangelista quem recebeu o dom ministerial de evangelista, que é descrito em Efésios 4:11. Entretanto, todos os dons ministeriais que estão ali são para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à maturidade na fé em Jesus, para que a gente possa ser aperfeiçoado para servir ao Senhor melhor. Todos os 5 dons, porque a gente tem a ideia de que o evangelista é o que é chamado para fora da igreja e o pastor é chamado para dentro da igreja, aí o apóstolo, o mestre, o profeta também, mas o evangelista é para fora. Não. Os 5 dons ministeriais de Efésios 4, eles são para a edificação do corpo. Então, como que o evangelista atuaria dentro da igreja? Embora o Senhor tenha chamado uns para evangelistas, não significa que ele vai cobrar somente destes o cumprimento da grande comissão. Como eu disse, Marcos 16,15 e Mateus 28, 19 e 20. Pelo contrário, na verdade, Deus levanta evangelistas na igreja para ativar o corpo de Cristo a viver o seu propósito missional, que é também ir e pregar a palavra do Senhor. Então, o evangelista, ele também, assim como o pastor, o mestre, o profeta, o apóstolo, ele também tem um dom ministerial chamado para dentro da igreja, para despertar a igreja a viver esse chamado. Logo, seja você apóstolo, mestre, pastor, profeta, você precisa evangelizar. A gente faz essa divisão da porta da igreja para dentro, né? De cada um tem um ministério para edificação do corpo, mas da porta da igreja para fora você precisa evangelizar. Se você é um pastor, evangelize como um pastor. Se você é um profeta, evangelize como um profeta. Se você é um mestre na palavra, evangelize como um mestre na palavra. Se você é um apóstolo, saia e evangelize, porque da porta da igreja para fora ninguém quer saber qual é o seu dom ministerial, qual que é a sua posição eclesiástica. As pessoas precisam do amor de Deus, e todo cristão, conhecedor da palavra, que se batizou, se entregou a Jesus, entendeu realmente o evangelho, precisa compartilhar essa mensagem. Então, em nome de Cristo, entenda: Deus não vai cobrar só daqueles que possuem um dom ministerial de evangelista o cumprimento da ordenança dele de ir pregar. Deus não vai cobrar só dessas pessoas, ele vai cobrar de todos aqueles que entregaram sua vida a ele e que tiveram a oportunidade de fazer isso. Eu costumo dizer que a diferença entre quem cumpre e quem não cumpre a grande comissão é um ser de Cristo. Então, as pessoas que vivem para Jesus, para Cristo, elas cumprem a grande comissão. Mas as pessoas que não vivem para Cristo, elas, apesar de poderem até estar dentro da igreja, elas cumprem a grande omissão, porque elas se omitem do chamado que é de Jesus para todo cristão, todo aquele que crê. Bom, nos ajude a produzir muito mais conteúdos edificantes como esse, se inscrevendo no canal, acionando o sino das notificações, curtindo esse vídeo, mandando para um amigo. Isso realmente vai ser de grande valia para nós. Somos um em nome de Cristo.